Você tá vendo? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Fala. Eu tô vermelha. Fala boa noite. Boa noite. Hoje o papai vai fazer live. Hoje o papai vai fazer live. E eu vou dormir. E eu vou... Vai o quê? Eu vou... Vai dormir. Olha lá, o pessoal já tá chegando. Boa noite, dá beijinho pra todo mundo assim, ó. Eu vou chupar pirulito. Então vai chupar pirulito. Tchau, beijo. Te amo. Boa noite. Fecha a porta aí pra mim. E aí, pessoal, olha meu cabelo. Muito boa noite. Agora sim, sejam todos e todas muito bem-vindas. Dri Souza, Bruna Siqueira, Elaine, Nércio, Cris Chaves, Luana, Thelma, Marlúcio Pereira, sejam todas muito bem-vindas, todos vocês enriquecem bastante esse nosso trabalho e hoje a gente está com um assunto bem interessante, bem procurado, que é a nossa dinâmica com o dinheiro. Será mesmo que o padrão familiar, ou seja, ter familiares pobres, ter familiares que vivem em escassez, ter os antepassados vindo da pobreza, atrapalha a gente a ter riqueza, a ter dinheiro? E se isso acontece, como eu posso fazer para me livrar dessa transmissão de sofrimento? É disso que a gente está falando hoje. Para quem está caindo de paraquedas aí pela primeira vez, eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra e constelador familiar e terapeuta renascedor, e a gente está sempre divulgando aqui um assunto de medicina quântica, de uma perspectiva extraordinária de realidade. E vamos lá. Quem está chegando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. Quem vai chegando, vai falando aí pra gente de onde está falando e diga de onde está falando e diga também como é a dinâmica na sua família do dinheiro. As pessoas no seu sistema familiar costumam ter prosperidade financeira ou não? São poucos os que se destacaram. E como você entende isso? Coloca aí pra gente nos comentários, por favor. Como que é isso na sua família? Eu acredito que esse seja o primeiro olhar que a gente precisa fazer, já que nós não estamos aqui para engavetar conhecimento, nós estamos aqui para aplicar. E a aplicação desse conhecimento, que eu vou passar para vocês agora aqui, passa necessariamente pelo olhar da minha história familiar diante, hoje, do dinheiro. Ontem nós falamos da história familiar em relação aos relacionamentos de casal e hoje a gente está falando da história familiar em relação ao dinheiro. Então, participa aí comigo, comenta, eu estou aqui para você, então coloca aí nos seus comentários o que você quer saber a respeito, qual que é a dinâmica que acontece na sua vida em relação ao dinheiro. O dinheiro vem com facilidade. Existem duas dinâmicas principais. Uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar dinheiro e outra que tem facilidade em ganhar dinheiro, mas também tem uma grande facilidade em perder dinheiro. Qual que é a dinâmica que acontece na sua vida? Eu vou te ensinar hoje a fazer um diagnóstico sistêmico no dinheiro na sua vida e daqui a pouquinho a gente vai também liberar para participação de um de vocês. Quem tiver interesse, quem tiver alguma questão com o dinheiro, eu vou dar uma consultoria sistêmica aqui, hoje, ao vivo, vou partilhar a tela com você. Então, se você quer partilhar a tela comigo, se você quer trazer um tema de dificuldade na prosperidade financeira, coloca aí, quero participar, Dr. Jim, que eu vou te chamar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês. Salve, salve, Jim, te acompanhando
Aí, forte abraço. Túlio Anjos, massa demais, Túlio. Muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Hoje nós estamos falando de algo que ninguém gosta, né? Esse tal de dinheiro, ninguém gosta de dinheiro. Todo mundo diz gostar, mas nem todo mundo tem. Por que será? Se a nossa mentalidade cria o nosso destino, por que será que a gente cria escassez, dificuldade financeira, perda financeira, fracasso profissional? Por que é que a gente cria isso? Essa é a grande pergunta da noite. Assim como todo sofrimento que se sucede em nossa vida, também a escassez financeira tem que ser olhado do ponto de vista sistêmico, porque o presente e o futuro são extremamente determinados pela trajetória passada, e é disso que a constelação familiar trata. Como eu me vinculo à história passada do meu sistema familiar, é como eu projeto o meu futuro. E aí que acontece de eu mesmo dizendo da boca para fora, eu quero ter dinheiro, de repente eu entro numa falência, porque o coração quis falir, a alma, a essência, a consciência, por algum momento, por algum motivo de fidelidade a falências do sistema familiar, leva aquela pessoa ou a empresa dela à falência. Estou demorando para acostumar com esse novo jeito de arrumar o cabelo aqui, viu? Fica tudo espantado, tudo espetado para cima. Oi Joyce Aruane. Oi doutor, sou do interior da Bahia. Minha família é todo mundo liso e desorganizado. Obrigado pela participação aí, Joyce. Obrigado pela partilha dessa experiência. Seja bem-vindo, Wagner, Cris Cunha. Vamos colocando aí, gente. Como é que isso sucede a dinâmica do dinheiro no seu sistema familiar e na sua vida individual? Coloca aí. E quem quiser conversar comigo, quem quiser partilhar a tela comigo, coloca aí nos comentários, eu quero participar com você. A Cris Chaves, obrigado Cris pela participação, pelo depoimento, está dizendo aí: meu pai sempre disse uma frase: pai rico, filho pobre, neto morre-se fome. Quando o primeiro só gasta a herança do que seria o avô. Por isso ele sempre nos incentivou e deu caminhos para que conquistas. Excelente, Cris. Isso faz todo sentido. Eu já ouvi falar a seguinte expressão: pai rico, filho nobre, neto pobre. É uma sequência bastante comum nas gerações. Por quê? O avô, né, assim, ele trabalhou, ele deu duro, ele entregou da sua capacidade de gerar vida, e entregou vida, o serviço em favor da vida para a humanidade, e teve a recompensa financeira disso. O filho, ele já pegou tudo pronto, uma vida muito fácil. E como pais, muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer prover, a gente quer dar o melhor. E aí, esse pai, esse avô, né, muito rico, faz com que esse filho dele, né, seja nobre, ou seja, não trabalhe muito, mas é nobre, é superior, se sinta superior e não trabalha bem, perde o dinheiro todo, e o neto pobre, ou seja, pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso é uma dinâmica que costumou acontecer diante das gerações. Porém, justamente por entender disso, que pessoas muito prósperas não permitem moleza para os seus filhos. Pessoas muito prósperas, pessoas de mentalidade muito rica, com empresas gigantescas, colocam os seus filhos para trabalhar na parte mais baixa, digamos assim, da sua empresa. Eles fazem estágios em todas as
partes da empresa, fazendo serviços bastante braçais, bastante difíceis, sem conforto, sem luxo, justamente para dar valor, justamente para aprender a trabalhar. Isso é dentro de uma mentalidade mais avançada, né? E culturalmente não é muito nossa cultura brasileira, mas europeus e americanos costumam ter essa mentalidade de não dar moleza para os seus filhos, para evitar esse tipo de ciclo de pai rico, filho nobre e neto pobre. Então, colocar o filho para trabalhar, por exemplo, numa parte mais baixa da empresa, é justamente para que ele não levante tanto o nariz e não se sinta tão nobre e acabe dando mais valor à vida e a tudo que ele recebe. Obrigado pela participação aí. Conquistássemos nossos próprios bens. Ótimos. Exatamente. Isso é muito legal. E é impressionante, muitas vezes a gente... Quando eu trabalhava bastante com dependência química, era comum esse dependente químico ele exigir dos pais dinheiro. Ah, mas meu pai tem muito dinheiro, ele podia me dar isso, ele podia me dar aquilo, mas ele não me dá. Eu dizia assim, ainda bem que ele não te dá, né? Ainda bem que ele é esperto e está deixando você conseguir pelas suas próprias mãos, né? Daisy Lucidi: minha família mantém patrimônio de herança familiar. Eu mantenho, porém sempre estou apertada. Interessante. O que não estou olhando ou percebendo que não consigo minha independência financeira. Patrícia Mendonça, obrigado pela pergunta aí. Isso é uma pergunta de extrema sabedoria. Porque eu falei no começo da live que se eu não estou tendo o resultado que eu queria, porque eu ainda estou sabotando os meus objetivos? Uma dor, uma doença física, inclusive, um fracasso no relacionamento, uma depressão, uma perda financeira. Todos esses tipos de acontecimentos a gente tem que se perguntar: por que eu estou querendo viver isso ainda? E é lógico que tem técnica para a gente olhar para isso, e são os processos de meditação sistêmica. Thelma Pereira Faria: sou de Goiânia e toda a minha família, tanto materna quanto paterna, são mal sucedidos. Interessante, obrigado aí pela partilha. Túlio está trazendo: cresci num lar em que o homem fazia toda a gestão dos recursos financeiros. Minha mãe nunca atuou nesse ponto, mesmo sendo mais organizada com dinheiro. Muito legal você ter trazido isso, Túlio, obrigado pela participação, mas esse é um padrão que dá certo. Então, ontem nós conversamos sobre o arquétipo masculino e feminino, e nós falamos muito que o arquétipo masculino, ele está relacionado a decisões, está relacionado a enfrentamento, a coragem, a luta. E o arquétipo feminino está mais relacionado ao seio materno, ao carinho mais afetivo, a um cuidado e a um servir ao seio doméstico. Não porque esteja certo ou errado, é porque é assim que vem acontecendo nas centenas de milhares de gerações. Nós temos padrões de comportamento sociais que vêm se repetindo nas gerações. Assim como outros animais, as formigas têm padrões sociais bem estabelecidos, os animais têm padrões sociais bem estabelecidos, e nós seres humanos também temos padrões sociais que se repetem. Porém, com o ganho da inteligência, com o ganho da liberdade, do livre-arbítrio, esses padrões sociais passaram a se mostrar muito mais complexos. E é disso que a gente está conversando hoje aqui. Como que esses padrões sociais vão interferir no ganho ou na perda financeira. O Túlio ainda traz: então optei por uma conta conjunta e uma reunião mensal com minha esposa para alinhar as contas. Excelente.
reunião mensal e esse alinhamento com a esposa pode e deve acontecer. Porém, dentro de um casal mais ordenado, o esposo, o homem, o marido, ele vai ter que assumir uma responsabilidade maior nas decisões mais difíceis. Decisões do tipo onde investir, abrir uma empresa ou não abrir uma empresa, mudar de cidade ou não mudar de cidade. O homem tem que assumir uma responsabilidade maior que a mulher, porque é da esfera masculina. Essa liderança é da esfera masculina. E a mulher, por sua vez, ela espera essa capacidade de prover de segurança o seio doméstico que o homem precisa fazer. Seja bem-vinda, Lala, Psi, Marluce. Na família daqueles que batalharam e levaram os estudos a sério, tem uma situação estável. Ah, legal. Marluce está trazendo que na família, aqueles que batalharam, que estudaram, têm uma vida estável. Beleza. Lindomara Alves: meu salário mensal daria para pagar todas as minhas contas mensais e ainda sobraria, mas sempre estou devendo e contas de vezes acumuladas. Não sei lidar com dinheiro. Lindomara Alves, seja bem-vinda ao time. Eu também já passei por isso e eu vou contar a minha experiência para você. Não foi fácil, não foi simples, mas foi libertadora a minha experiência com o dinheiro, que eu levava esse mesmo padrão aí que você está descrevendo. Eu sempre tive uma capacidade muito grande de gerar valor. E desde a faculdade eu já trabalhava como professor de aula particular de física, química e matemática para pré-vestibulandos, e ali naquele momento eu vi que eu já conseguiria me sustentar. Foi bem interessante. Mas era um orçamento muito apertado. E logo que eu me formei como médico, para quem ganhava R$1.000, talvez R$1.200 como professor de aula particular, é óbvio que eu recebi a ajuda do meu pai naquela época. E logo que eu formei, que eu tive pelo menos a independência de não precisar de alguém me sustentar, eu passei a ganhar na época uns R$6.000 mais ou menos, e em questão de 3 ou 4 meses eu já estava devendo. Ou seja, e aí eu dava mais plantão, aumentei minha renda muito, e foi aumentando e aumentava, porém o dinheiro ia embora mesmo, eu não sabia para onde ia. Eu tinha um padrão de relação com o dinheiro bastante limitado pelas minhas crenças, e eu vou explicar para vocês quais foram essas crenças, e até porque essas crenças são extremamente comuns. Uma boa parte de vocês também tem essas mesmas crenças que eu enfrentei, essas mesmas crenças que eu ressignifiquei, com a ajuda da constelação familiar, com a ajuda do coaching, que é uma ferramenta pragmática, fantástica. E o que acontecia no meu contexto? E aí, galera, seja bem-vinda. Meire Paixão, Kênia, Márcia Pedrozinha, Silvânia Moura, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando hoje sobre din-din, sobre a nossa relação com a prosperidade. Então, esses padrões de relação humana, de interdependência nas famílias,
obedecem uma lei de fidelidade. É tipo um sentimento de clã, aonde nós precisamos nos sentir pertencentes. Desde a pré-história, que nós precisamos viver em grupos. E em grupos nós temos maior chance de sobrevivência. E não pertencer ao grupo, ou seja, ser banido do grupo, significaria necessariamente a morte. Estar longe do grupo significaria necessariamente a morte. Então, muitas vezes, esse nosso desejo de nos sentirmos pertencentes ofende, ou seja, atinge até a nossa sobrevivência. Então, muitas vezes a gente arrisca a vida ou damos a vida para se sentir pertencente. A maioria disso através de mecanismos inconscientes. E então, como eu me sentia pertencente no meu sistema familiar? Como eu me sentia? Eu me sentia com uma crença de que dinheiro trazia perigo. Dinheiro trazia perigo. Então, dentro da minha pobreza, eu olhava uma pessoa rica, numa caminhonetona grande, e eu pensava comigo, lógico que isso foi herdado por comunicação direta e por uma herança indireta mesmo, através do mecanismo de campo de informação. Sem os pais falar nada, só deles terem essa crença, eu acabo recebendo também. E essa crença dizia o seguinte, que a pessoa rica, ela estaria sob perigo, né? Alguém pode querer sequestrar essa pessoa que tem dinheiro, alguém pode espancar ela para querer tomar o carro dela. E eu me senti aliviado na pobreza. Não que eu era pobre, né? Nunca fui pobre, assim, de passar necessidade. Não, né? O meu pai e minha mãe sempre proveram a gente bem, mas éramos de classe média baixa, né? Uma família com 5 filhos, né? Então, mas eu repelia de mim a riqueza por conta desse medo. Tanto é que eu, até então, né, naquela época, enquanto eu ainda gastava muito mais do que eu ganhava e sempre estava devendo, graças a Deus, graças à constelação familiar, isso mudou totalmente na minha vida. Naquela época, eu nem andava com dinheiro na carteira. Eu preferia usar cartão. Por quê? Crença limitante, medo de perder. A sensação de que eu perco dinheiro me dizia assim, não, se eu andar com dinheiro na carteira, eu posso perder a carteira e o dinheiro vai embora, ou alguém pode me roubar e eu perder esse dinheiro, então eu vou andar só com cartão. Isso é um exemplo. Só que isso propiciava muito a ingerência financeira, porque o cartão traz pra gente uma impressão de que você não deu, de que você entrega o cartão e a pessoa te devolve o cartão. Parece que você não deixou nada na loja. Isso é um mecanismo psicológico muito mais importante do que a maioria de nós imaginamos. E eu te pergunto, coloca aí por favor nos comentários, quais são as crenças que você escutou muito na infância sobre dinheiro? E aí eu vou contar para vocês uma outra crença. Olá, Márcia Gaioso, seja bem-vinda à nossa live. Esteve conosco ontem, falando sobre sexualidade. Prazer e uma honra receber você aqui. Miriam Florencio, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Ó, quem quer partilhar a tela comigo, a gente vai fazer uma intervenção sistêmica na área financeira de um de vocês. Mas para isso tem que continuar na live e tem que comentar aí. E se vocês sabem alguém que pode interessar por esse assunto, clica nessa setinha e marca essa pessoa. Beleza? A Tânia está trazendo. Eu brinco que meu olho é seletivo, gosta de coisas boas,
Sou apaixonado por uma caminhonete, um 4x4, risos. Isso mesmo. Isso é algo que é natural para muitas pessoas, mas é algo que é difícil para outras pessoas. Aí a Tânia está trazendo a crença, né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro, isso. Porém, a gente sabe que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Escuta essa. Quando eu escutei essa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Tanto de plantão que eu dava e estava sempre devendo, me falaram: Jim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu passei a refletir nessa proposta. E era real, porque com o nariz enfiado no trabalho, você não tem muita capacidade de pensar numa estratégia mais ampla a médio e longo prazo. E isso é extremamente importante quando se fala de dinheiro, tá? Então eu estou trazendo algumas coisas da perspectiva sistêmica, eu estou trazendo alguma coisa do coaching também, que não dá para deixar de fora de jeito nenhum. A Marluz Pereira está trazendo: dinheiro não dá em margem, dinheiro não dá em árvore. Aí, ó, Márcia Pedrozinha, ó a crença: dinheiro é a raiz de todos os males. Isso, vamos colocando aí, gente. Então, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Isso é uma crença. Uma outra crença que tinha muito no meu sistema familiar, óbvio que ainda tem. Eu falo tinha, é que era uma crença que me subjugava, que determinava um destino difícil para mim, e que à medida que eu fui descobrindo as causas profundas é que eu pude ressignificar. Então, quando eu fui, né, lógico que dinheiro era uma questão muito grave na minha vida, e naquele momento, quando eu conheci a constelação familiar, óbvio que quando a terapeuta me perguntou: se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida, o que você mudaria? Qual é o seu maior problema? Por que o terapeuta, o constelador, eu faço isso também como constelador em cada sessão? Porque todo problema que a gente passa, todo sofrimento atual, tem uma ligação de pertinho com os sofrimentos anteriores. E quando a gente acha a origem desses sofrimentos anteriores, é que a gente se libera do sofrimento atual. Então, essa é a essência da constelação familiar. E quando eu fui constelar a minha questão com o dinheiro, ficou muito claro que existia, por parte do meu representante, uma desconfiança enorme para o dinheiro, né? O meu representante olhava para o representante do dinheiro e olhava para o representante do meu sistema familiar paterno. E aí, o representante do meu avô, ele se mostrava extremamente preocupado com o que poderia se suceder ali. E aí o insight que veio é que, de minha origem paterna, árabe, os meus familiares, para ter dinheiro, eles precisavam ter terras. E para ter terras significaria necessariamente matar ou morrer por aquelas terras. Então, realmente ter posses na origem do meu sistema familiar significava, sim, correr um grande risco de vida. Porém, os tempos passaram. Porém, eu me conecto com todas essas experiências, mesmo as que não foram contadas. Assim como você se conecta com todas as experiências do seu sistema familiar, principalmente as que foram escondidas. Os grandes segredos de família impactam demais nas gerações futuras, nas gerações seguintes. E aí, me veio também na constelação que o meu representante fazia uma crítica em relação ao representante do meu avô. E
da minha e do meu pai. Como se eu achasse que eles não tivessem sido bons o suficiente para ganhar dinheiro. Ou seja, um juízo de valor negativo é uma exclusão. Aquilo que eu excluo, eu atraio para a minha vida. Isso é uma lei de pertencimento. Tudo que eu tento repelir, tudo que eu considero indigno para pertencer ao meu passado, tudo que eu queria que tivesse sido diferente, eu acabo atraindo para a minha própria vida. Então, quanto mais eu julgava os meus avós, talvez os meus pais, como com dificuldades financeiras ou como fracassados financeiros, mais eu rumava para o fracasso financeiro. Porque existe uma fidelidade. Uma fidelidade que diz assim, lá no fundo do subconsciente, eu pertenço ao sistema familiar. Eu sou igual a vocês. Então eu vivo no fracasso financeiro. E isso fazia eu determinar um futuro de fracasso financeiro para mim. Outras participações aqui. Que legal, obrigado, viu, gente, pela participação aqui. Os seus comentários enriquecem muito, muito o nosso trabalho. Vai comentando aí como que é quando você olha para a história familiar do dinheiro. O que você lembra? O que mais vem? Vem situações de escassez ou vem situações de riqueza? E Márcia Lima está trazendo: dinheiro é difícil para ganhar e fácil para gastar. É uma crença. Márcia Gaioso está afirmando: dinheiro segue a alegria. Isso mesmo, viu, Márcia? O dinheiro é correspondente à alegria, que é correspondente à vida, que é correspondente, por incrível que pareça, à mãe. Lindomara está trazendo: minha família era muito pobre, então vivíamos às vezes de doações, então não tinha contato algum com dinheiro. Comecei a trabalhar com 12 anos e desde então não sei lidar. Exatamente, Lindomara. Pensa o quanto é difícil para você quebrar esse padrão. Enriquecer para você seria como deixar os seus familiares para trás. E aí vem uma sensação de culpa. Ouvia falar que temos que ser pobres como Jesus. Crença extremamente limitante, que eu tinha também. Que eu tinha uma crença de que o dinheiro, a riqueza, me afastaria da espiritualidade, me afastaria do divino, me afastaria da religião, me levaria para a perdição. Só que uma parte disso é falada, mas a maioria dessas crenças, elas vêm de forma automática através das heranças morfogenéticas. Ouvia falar que temos que ser pobres como Jesus. É o que Maria trouxe. Mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico nos reinos dos céus. Então isso traz uma crença extremamente limitante que leva a gente para a pobreza. Então via meus pais trabalharem muito e sempre sofrerem para pagar as dívidas e não perder patrimônio. Interessante.
Outra aqui, Mar Verona BH está trazendo: quem tem dinheiro fica metido. Exatamente. Isso é uma crença. A Daniela está falando medo de passar necessidade, ganhar dinheiro. Ganha dinheiro quem tem dinheiro, isso é uma crença também. Ouvia, a Daisy Lucide está trazendo: ouvia que é preciso trabalhar muito e economizar para não ficar pobre. Olha a neurolinguística do problema aí, ó. Para não ficar pobre. Quando eu penso para não ficar pobre, eu estou criando uma imagem de pobreza e eu gero para o meu destino pobreza. Então, o medo de ficar pobre faz a pessoa ficar pobre. O desejo de ficar rico faz a pessoa ficar rico. Parece que é a mesma coisa, né? Não ficar pobre e ficar rico. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Nosso subconsciente, o eu criador em nós, ele cria através das nossas imagens mentais. Depois ouvi que se quiser ganhar dinheiro, ponha 2 pessoas para trabalhar para você. Ah, olha que interessante. Então quer dizer que quem ganha dinheiro não trabalha, coloca os outros para trabalhar. Crença muito presente no meu sistema familiar também, tá, Maria? Obrigado pela participação aí. Que dizia o seguinte, que para alguém ser rico, significaria necessariamente que outro teria que ser pobre. Para uma pessoa ganhar bem, ganhar muito, a outra teria que necessariamente ganhar pouco. Então, a crença de que o rico tira dinheiro dos pobres. Isso é uma grande falácia, é um grande engano, que na verdade a vida, a capacidade que temos de gerar valor à vida, que é a mesma capacidade que a gente tem de receber dinheiro, ela é infinita. Infinita. Os recursos para a promoção de vida, para servir a vida, são infinitos. Antigamente era só alimentos, utensílios dentro de um comércio rudimentar. Hoje em dia, serviços, emoções, experiências, informação. Olha quanta forma a gente tem de gerar riqueza. E se uma pessoa ela tem a habilidade suficiente para gerir uma empresa com 300 funcionários e com isso ter um grande ganho financeiro, é porque essa pessoa merece. O universo, ele retribui com o dinheiro aquele que muito agrega valor. São 300 pessoas que podem sustentar as suas famílias, que podem ter os seus alimentos, que podem ter as suas compras. São 300 pessoas que, se esse empresário não existisse, talvez essas 300 pessoas não teria um emprego tão bom, entende? Talvez não teria um emprego bom, ou não teria uma forma para ganhar um dinheiro digno. Então, a riqueza, ela é infinita sobre a Terra. Tem que segurar o dinheiro ou nunca sobra o dinheiro. Dificilmente dá. Cheguei atrasado, salvo no YouTube. Beleza. Vamos salvar no YouTube. Até amanhã, às 9 horas, ela fica salva aí. O Orlando da Silva Mourão está trazendo FinCoach com Aline Swapper. Me ajudem, estou me formando para ajudar vocês depois que constelarem. Show de bola. Mar Verona está trazendo: dinheiro dá trabalho para cuidar dele. Interessante. Doutor, boa noite. Em outra oportunidade, fale sobre como constelação familiar pode ajudar no controle alimentar. As questões financeiras do passado podem estar ligadas à compulsão? Com certeza. Com certeza. Nutricional, Gil, é o seguinte:
a pobreza, quando ela leva a pessoa a carecer de comida mesmo, ou seja, a passar fome, ela pode gerar duas reações nos descendentes. Ou uma reação de fuga da fome com a compulsão alimentar, ou um padrão de desejo de passar fome com a anorexia. Porém, esse padrão relacionado com compulsão alimentar não está necessariamente ligada com a parte financeira, mas está necessariamente ligada com a parte de alimentação, com o passar fome no passado. Então, quem quer participar comigo aí, gente? A religião impregnou muitas crenças da minha vida, sim, sem dúvida alguma. A religião, ela é uma luz na humanidade. Porém, ela precisa ter a sua renovação, né? Então, a religião, ela veio em um momento onde a avareza arrancava a cabeça das pessoas, literalmente. Então, olho por olho, dente por dente, e lei do mais forte, e então o desejo de ter, de possuir, ia além da ética. Então a religião precisou dizer que não é tão importante assim o dinheiro como é importante a ética. Porém, os tempos passam e a gente adapta isso. E é disso que a gente está conversando aqui. Vamos abrir para participação. Pamela, vou abrir para a sua participação. Aguardando, Pamela. Jorge Barros, nunca trabalhei por amor, sempre foi por dinheiro, e isso me fazia sofrer demais, tanto que sentia raiva de dinheiro. Muito louco, não? Realmente. Dentro dessa perspectiva da economia divina, universal do dinheiro, existe um fluxo, Georgia, que é o seguinte: quanto mais valor eu consigo entregar à humanidade, quanto mais eu consigo beneficiar a vida das pessoas, mais eu tenho a retribuição do dinheiro. Nem sempre vai ser diretamente dessa pessoa que eu beneficiei, mas o universo faz com que eu seja retribuído por conta de uma lei sistêmica relacional. Então, desde os primórdios, né, desde das tribos, existia uma necessidade de retribuição. Então, se alguém conseguia caçar, se matar um animal, ele dividia com os outros. Se um fizesse uma coleta de várias frutas, ele dividia com os outros. Um retribuía ao outro com uma função de clã. Então, isso acontece em um nível inconsciente, no inconsciente coletivo da humanidade inteira, dos sistemas, das famílias. Então, quando a gente foca no ter o dinheiro, o foco é o eu, é o ego. Eu preciso, eu quero o dinheiro. Então, eu não consigo, porque o foco é o eu. Quando eu me conecto com a minha missão de vida, me conecto com aquilo que eu amo fazer, me conecto com aquilo que eu faço muito bem e que eu consigo agregar muito valor à vida das pessoas, o dinheiro é uma consequência natural. Porém, o foco não pode ser o dinheiro. Toda vez que focar no dinheiro, não dá certo. Por incrível que pareça. É lógico que a gente
tem que focar no dinheiro no momento de focar no dinheiro. Mas a importância e a busca maior não pode ser o dinheiro por si só. E sim o valor que entrega às pessoas. Então, dentro dessa economia divina, nós somos sempre retribuídos por aquilo que a gente recebe. Mar Verona, vamos lá. Então, por que ganhar dinheiro é muito difícil? Tem que ser realmente difícil? Não. Não tem não. Ganhar dinheiro é fácil. É só agregar valor à vida das pessoas. O difícil é agregar valor em escala à vida das pessoas. Então, deixa eu abrir aqui para participação. A Mar Verona BH. Transmitir ao vivo com Mar Verona BH. Aguardando o Mar Verona BH. Olá. Ei, doutor, tudo bem? Muito boa noite, tudo bem? E a Boa senhora, noite, como está? prazer falar. Igualmente. Como é o seu nome? Maria Márcia. Maria Falo de Márcia. Belo Horizonte, isso. De Belo Horizonte. Que legal, já morei muito tempo em Belo Horizonte. Minha mãe ainda mora A aí. cidade é boa. É, Eu tenho muito parente aí também, a que Eline legal. Costa. Ela que me Sim, apresentou o senhor. que legal. Acho que Que ela está legal. fazendo o curso, né? Quem? Eline Costa. Ah, sim. É Sim. minha prima. Nós estamos realizando o programa de meditação sistêmica para a produtividade, que é um curso 100% online, e a gente está com ele fluindo maravilhosamente bem. E até foi bom você ter lembrado dos cursos, que a gente está com as inscrições abertas para o treinamento Luz na Consciência, tá, gente? Esse próximo final de semana, sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Mas vamos lá. Maria Márcia, conta pra gente o que se sucede, qual seria a sua questão, o que mais te incomoda nas Eu finanças? tenho dificuldades para reter o dinheiro, sabe? Até que entra, mas sai com facilidade, sabe? Uhum. E às vezes sempre passo aperto. Então, já constelei isso, não tem problema, mas acontece. E às vezes me enrosco toda com as coisas, sabe? Certo. E como é a sua relação com seu pai? Olha, era muito boa enquanto ele era vivo, ele falecido já, né? E ele tinha esse mesmo problema também. E eu acho que isso vem, talvez, da linhagem dele, né? Sim. Muito obrigado, viu, pela participação. Isso enriquece muito o nosso trabalho. E é importante que a gente traga um grande pulo do gato aqui, que é o seguinte: a gente só repete um padrão quando a gente julga e critica aquele padrão. Enquanto eu julgava o meu avô como fracassado, eu fracassava. Uhum. Quando eu parei de julgar o meu avô como fracassado, entregando a ele o valor que ele merece, eu comecei a ter sucesso. Então, era um julgamento que eu fazia a ele. Então, os julgamentos que se manifestam como exclusões são, primariamente, a raiva, ou seja, quando acontece alguma coisa de muito difícil e a pessoa guarda aquele ressentimento. Em segundo lugar, a dó, ou seja, quando o familiar adoece ou tem um destino muito trágico ou morre, a gente fica com dó do destino que a pessoa tomou. Ou vergonha, que é quando aquele acontecimento me traz um desejo de escondê-lo, de tentar tampar aquele acontecimento. Na sua relação com o seu pai hoje, né?
seu pai já é falecido, mas existe na sua essência, na sua alma, na sua consciência, uma relação com o seu pai. Uhum. Sente dó do destino de morte que ele levou? Sim, sinto. Sim. Ele, aos 12 anos, passou por uma dor muito grande, que foi a perda do pai dele, sabe? E Sim. precisou parar de estudar para poder ajudar a mãe, que ele era o irmão mais velho, né? O filho mais velho, né? E com isso ele não estudou, mas era uma pessoa muito sábia, sabe assim? E ele foi o que me estimulou mais a estudar. Eu fiz 2 cursos, fiz psicologia, fiz pedagogia, fiz pós-graduação, e ele que me estimulava a estudar, acho que é por isso, né? Porque ele Sim. não pôde estudar, então sou muito grata a ele por isso, né? Mas Sim. a gente tinha, às vezes, nos pega, assim, enquanto era vivo, mas acabava tudo bem. Mas Sim. eu tive dó mesmo desse, assim, desse fato dele, aos 12 anos, já ter que trabalhar e largar a escola para poder ajudar a mãe, né? Começava a trabalhar. Ele falava que ele trabalhava não porque ele gostava, mas porque ele precisava, embora ele fosse muito bom profissional. E como foi a sua história com o trabalho no começo da sua vida profissional? Pai, eu escolhi trabalhar aos 22 anos. Por conta dele, eu não começaria, não. Aí eu fiz as provas, comecei a trabalhar no banco. E foi E difícil? não, eu gostei. Foi Assim, tranquilo? foi com muita alegria, né? Que eu Uhum. fiz isso. Depois, quando eu fui contar para ele, eu não queria que você trabalhasse agora, que você só estudasse, entendeu? Sim. Então, Então, o vínculo com o nosso pai, com o masculino, é o mesmo vínculo com a segurança. E a segurança tem a ver com a capacidade de reter o dinheiro, de segurá-lo, de tê-lo em mãos. Então, por mais que pareça que não tem muita conexão, as leis sistêmicas têm mostrado uma conexão marcante. Então, para que você tenha uma liberação para ter riqueza, para conseguir fazer com que esse dinheiro que você ganha fique em suas mãos e romper com esse padrão, vai precisar necessariamente conectar com o papai de uma forma incondicional. A gente vive olhando para o passado dos nossos pais, dizendo assim, seria melhor se fosse do outro jeito. Teria sido melhor se ele tivesse sido de outro jeito. Como isso foi ruim. Então, algumas imagens, principalmente marcantes de sofrimento, muitos dos sofrimentos relatados pelos nossos pais diante da infância difícil que eles tiveram, né? Sim, as gerações anteriores, elas tiveram sofrimentos muito maiores do que a nossa. Eles carregaram pesos maiores para livrar a nossa geração de sofrimento. E quando a gente rejeita esse serviço, digamos assim, essa obra de vida deles, a gente acaba não aproveitando e carregando o mesmo peso que a gente julga que eles não deviam ter carregado. Então, o que é necessário... Como se fosse uma arrogância, né? Arrogância de querer carregar por eles, né? Exatamente. Isso foi tão forte, realmente, recentemente até eu sou consteladora também. Eu constelei isso com uma colega e descobri isso, e no meu curso também, que essa dor dessa perda foi tão forte para minha criança que gerou em mim um marca-passo. Eu uso marca-passo. Descobri que foi por causa disso, por causa dessa dor. Eu estava ligada nessa dor dele. E possivelmente pode ser isso mesmo, que tem a ver com a questão financeira mesmo, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o processo de modificação, ele entra primeiro por esse entendimento, que na verdade traz uma transformação ainda muito superficial,
e passa por outras fases. Primeiro, eu entendo que aquele foi o destino que meu pai teve, que ele escolheu, que ele trouxe de tudo que veio no sistema familiar. Eu entendo. Ajuda muito pouquinho. Depois, eu vejo e sinto que eu não posso mudar o que aconteceu. Então, eu aceito aquilo do jeito que foi. Depois, eu vejo que, tendo aquele sofrimento, o meu pai caminhou para me dar vida. Ou seja, eu saí ganhando através do sofrimento dele. Então, eu concordo. Porque antes, em algum momento, a gente pode ficar assim, ah, tá bom, eu aceito que ele tenha sofrido isso. Ah, mas eu queria que tivesse sido diferente. Só que se tivesse sido diferente, eu não teria ganhado a vida como ganhei. Então, a terceira fase do processo de integração sistêmica é a concordância. Eu sinto que aquilo me fez bem e eu concordo. Então, então foi assim, então eu saí ganhando. Não, então beleza. Então, se fosse para fazer de novo, eu queria que tivesse acontecido igualzinho, porque me trouxe ao momento presente. E depois que eu concordo, percebendo que me fez bem, é óbvio, eu agradeço incondicionalmente e só na quinta fase eu me alegro plenamente com tudo do jeito que foi. Então, esse processo a gente faz muito através das meditações sistêmicas, que são semelhantes ao que o Bert traz, semelhantes ao que a gente usa para olhar para essas imagens. Eu tenho usado muito aquelas meditações que o senhor faz para reverência, né? Aquelas falas, uso, passo para os meus clientes também. Que legal. Porque é muito bacana. Que legal, que bom. Obrigado. Se chama Meditação Guiada de Reverência aos Pais. Quem quiser fazer, tá, gente? Tá no YouTube. É uma meditação de 24 minutos, onde tem uma musiquinha de fundo e eu vou guiando você em um processo de integração do pai e da mãe. Será que fazer novamente esse processo 21 dias pode me ajudar? Eu tenho certeza que ajuda. Eu tenho certeza que ajuda. Na verdade, Maria Márcia, eu faço essa meditação, mesmo que seja mais resumida, todos os dias. Todos os dias eu coloco na minha frente a imagem do meu pai e a imagem da minha mãe. Olho para a imagem do meu pai, olho para a imagem da minha mãe. Olho para o que eles são hoje. Olho para o que eles serão no futuro. Os destinos que eles podem ter, os mais vários. Acolho no meu coração. Olho para a trajetória passada que eles tiveram. Olho para toda a trajetória, aceitando, acolhendo e agradecendo incondicionalmente. Inclusive a trajetória de violência, inclusive a trajetória de dificuldades financeiras, inclusive a trajetória de privações da infância. Simplesmente agradecendo e reconhecendo o valor e a grandeza deles naquilo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz na meditação de reverência aos pais, e é isso que eu acredito que seja necessário fazer diariamente. Que, inclusive, o programa de meditação sistêmica, que é esse curso que a gente faz 100% online, ele se baseia todinho nas meditações sistêmicas. De conexão com a origem da vida, que é dos pais, que é uma delas. E aí nós temos a meditação sistêmica de conexão e autopercepção. Tem a meditação sistêmica nesse curso online de conexão com a felicidade conjugal e com o dinheiro, com a profissão. Maria Márcia, que peninha, mas nosso tempo está se esgotando. Nossa, foi um prazer falar com você. Igualmente. Muito obrigado pela participação. Eu ainda vou aí fazer um curso ainda. Ficar na casa das minhas primas aí, viu? Que ótimo. Será muito bem-vinda. O treinamento Luz na Consciência, ele está crescendo cada vez mais e logo nós teremos uma nova edição. Você vai poder participar. Se Deus quiser. Ainda vou ainda. Muito prazer, viu? Boa Grato noite, também viu? pela participação. Muito obrigado a todos que estão aí online com a gente, nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. A participação de vocês
é fundamental, tá bom? Beijo para Boa vocês noite. e até mais. Tchau, Tchau. tchau.